Franco Colapinto pode aparecer na Red Bull ou na RB para a temporada que vem? Parecia loucura falar isso alguns dias atrás, mas aparentemente essa possibilidade existe, mesmo que remotamente. E esse vai ser o assunto do GP às 10 de hoje. Bom, antes de mais nada, antes de começarmos com o assunto desse vídeo do GP2 de hoje, eu convido vocês a deixarem o seu like, claro, se curtirem o vídeo, a deixarem seus comentários, dando a opinião de vocês e participando conosco, claro, sempre de maneira muito respeitosa e, é claro, se inscreverem no Grande Prêmio 2, no GP2, vídeos todas as manhãs debatendo os assuntos mais importantes da Fórmula 1 e do esporte a motor no geral. Então, feito isso, vamos mergulhar no assunto de hoje. Bom, Franco Colapinto pode aparecer na Red Bull ou na RB na temporada que vem? Como eu falei na introdução, parece loucura pensar dessa maneira, mas é uma possibilidade que existe. No GP da Cidade do México, o Helmut Marko falou sobre esse assunto, James Vowles também foi questionado. O Marko desconversou um pouco mais enfaticamente, né? Falou que não tem nada, que o Colapinto tem contrato com a Williams ainda a longo prazo, mas o James Vowles deu uma resposta que deu aquela intrigada, né? O James Vowles falando que há uma negociação amigável entre os lados, uma conversa amigável entre os dois lados, e que não há como ele dar mais detalhes nesse momento da negociação. Então não sabemos em que pé está isso, se é uma possibilidade real, se não é uma possibilidade real, qual a chance disso acontecer, se está próximo de acontecer ou não, se a Williams só está explorando outras possibilidades para manter o Colapinto no grid, se é por empréstimo ou não é por empréstimo. Então ainda muita incerteza em relação a essa opção do Franco Colapinto ir para a família Red Bull em 2025, mas eu já adianto que talvez não seja a opção mais agradável para o piloto argentino. Eu vejo três caminhos, contando esse da Red Bull para o Franco Colapinto em 2025. A Williams não é um caminho possível, né? Não é um deles, porque a Williams já confirmou o Alexander Albon e o Carlos Sainz como pilotos para 2025. Mas o Franco Colapinto pode ficar na espreita. Pode ficar como piloto reserva, fica sem assento momentaneamente na Fórmula 1, fica como piloto da Fórmula 2 possivelmente, mas mais importante que isso, fica como piloto reserva da Williams à espreita. Porque o Alexander Albon, por exemplo, deu alguns indícios de que com um companheiro de equipe um pouco mais competitivo, pode dar aquelas tropeçadas. Será que com o Carlos Sainz o Albon pode abrir a porta para um retorno do Franco Colapinto eventualmente à equipe Williams? É o que o Colapinto deseja, não que o Albon tropece, mas ele deseja que ele tenha uma nova oportunidade com a Williams no futuro. Então pode ser uma possibilidade. Para mim esse é o primeiro caminho para o Franco Colapinto ficar à espreita. Talvez não no primeiro ano, mas no segundo, quem sabe, não ver uma oportunidade de volta da equipe da Williams. Fórmula 1 é momento, todo mundo sabe disso. E o Colapinto está num momento excelente, o Albon já não tanto assim, por mais que seja uma amostra muito pequena. O segundo caminho, a segunda janela que o Franco Colapinto pode percorrer para 2025 é conseguir aquele contrato com a Sauber Audi, que parece bastante improvável nesse momento, né? Seria um contrato de empréstimo, pelo menos é o desejo da Williams e até do Franco Colapinto, de certa forma, que quer um futuro com essa equipe inglesa, mas a Sauber Audi, né, gostaria que as outras equipes o enxergassem como um time concorrente, um time que pode vencer corridas no futuro. O projeto da Audi, eles querem que seja um projeto bastante vencedor, mas por enquanto, antes desse projeto se quer dar algum resultado, as equipes ainda enxergam a Sauber como aquele laboratório de pilotos, né, onde você manda o seu piloto, seu jovem piloto, para amadurecer um pouco na Fórmula 1, depois pega ele de volta depois de uma ou duas temporadas. A Sauber não enxerga mais assim, então há um problema de tempo de contrato entre os dois lados. A mesma situação que acontece com o Gabriel Bortoleto e a McLaren naquela negociação. A McLaren quer apenas um empréstimo, a Sauber quer o piloto em definitivo. Acontece que parece que a Sauber não tem tanto interesse assim no Franco Colapinto quanto teria no Gabriel Bortoleto. Então também tem essa questão do interesse. A Sauber estaria disposta a desenvolver o Colapinto para a equipe Williams sem nem ter esse interesse? Acho bastante complicado e para mim isso daí pode ser um fator que vai quebrar, vai encerrar as negociações entre os lados. E o terceiro caminho é esse da Red Bull. Agora, da Red Bull é muito incerto, porque a gente não sabe, porque o Marko não quis falar sobre, o James Vowles não quis entrar em detalhes,
então fica muito difícil saber se seria por empréstimo, acho difícil, porque não seria característico da Red Bull desenvolver um piloto para uma outra academia, colocar ele na RB. A Red Bull mesmo, obviamente, vai priorizar os pilotos da academia, mas tendo o Franco Colapinto como opção, é até uma raridade, né? A Red Bull se abrir assim para o mercado externo atualmente e pensar além da sua academia de pilotos, ainda mais para um piloto jovem, né? Geralmente, quando se abre um pouco mais, vai atrás de pilotos mais veteranos, com mais experiência, então seria interessante até ver o Colapinto chegando na Red Bull nesta fase da carreira, mas como eu falei, não seria uma possibilidade das mais interessantes, porque ele estaria entrando numa situação que é uma bomba relógio, é o inferno dos pilotos da Red Bull, como o título já diz, como eu disse também algumas vezes aqui no GP2, porque a Red Bull mostra ao sondar o Colapinto que não tem muita confiança nos seus pilotos da academia, como eles falam. Não tem tanta confiança para colocar um deles ao lado do Max Verstappen, tanto que o Sérgio Pérez permanece por ali. O Ricardo foi um projeto que não deu absolutamente nada certo. E aí o Tsunoda está há 4 temporadas na RB e a Red Bull não consegue subir ele para ser companheiro do Max Verstappen. Com isso vai segurando o Sérgio Pérez. Liam Lawson e Isaac Hadjar tem pouca experiência na Fórmula 1. Com isso não dá para garantir que eles vão ter uma oportunidade logo de cara na Red Bull, que a equipe vai confiar neles para conduzir esse carro, ainda mais nessa situação atual em que a Red Bull não vive um 2024 ideal, e se começar 2024 como está terminando, ou começar 2025 como está terminando 2024, a situação vai ser muito complicada para a equipe taurina. E dito isso, colocar o Franco Colapinto nessa situação é uma situação muito complicada para o desenvolvimento de carreira dele. Já entra numa pressão absurda de ter que derrotar um Liam Lawson, um Yuki Tsunoda, quem sabe até um Isaac Hadjar, por uma vaga na Red Bull, por uma vaga do Sérgio Pérez, que tem sido a grande disputa na equipe. Então essa disputa interna da Red Bull, na minha visão, mais desfavorece o desenvolvimento de carreira do Franco Colapinto, e ele não merece estar nessa situação, sendo que ele tem a opção de ser desenvolvida por uma Sauber, onde ele brigaria por menos vagas, por menos posições, menos pontos do que se ele estivesse numa RB, tendo a oportunidade de pilotar na Red Bull, mas para o desenvolvimento dele seria muito interessante. Depois ele volta numa Williams para, quem sabe, substituir ou um Albon ou um Carlos Sainz e entrar de vez na Fórmula 1, quem sabe com a Williams sendo um pouco mais competitiva, ou se ele não vê esse caminho, ele já tem uma possibilidade de mostrar ainda mais seu talento numa equipe da Sauber, chamar mais a atenção de outras equipes que tenham projetos mais encantadores para o Franco Colapinto. Mas fato é que talvez seja melhor ele ter uma vaga no grid do que não ter e ficar como piloto reserva na temporada que vem, apesar de, quem sabe, aparecer uma oportunidade na Williams em 1, 2 anos, né? Claro, é muito difícil apontar isso, porque a gente vê o Albon numa situação um pouco mais complicada, mas é muito pouca amostra. Mas como eu falei, Fórmula 1 é momento e você tem que estar no lugar certo, na hora certa, se quiser aproveitar esse momento. Então, o que vocês acham? Acham que a Red Bull acerta em explorar um mercado externo? Inclusive, a Red Bull até deu aquela flertada com o Oscar Piastri, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Marco Webber teria conversado com o Helmut Marko, visto alguma possibilidade do Piastri para a Red Bull. Então a Red Bull parece estar se abrindo um pouco mais para o mercado externo. Acham que o Franco Colapinto conseguiria se desenvolver na Red Bull? Pode ser uma possibilidade, claro, mas acho que com toda essa situação ia ser incerteza em relação à temporada que vem, visto que 2026 também chega um regulamento novo na Fórmula 1. Acho muito complicado para o Franco Colapinto conseguir continuar desenvolvendo seu talento. Qual seria a melhor alternativa para o piloto argentino? Quero saber de vocês também. Então esse foi o assunto de hoje, GP2. Um abraço e até a próxima.